Jesus que instrui a Nicodemos. Eu quero que a igreja ache, eu quero ouvir o barulhinho das folhinhas da Bíblia, né? Todo mundo achou? Amém. Quem não tem Bíblia, chega do lado do seu irmão que tem uma Bíblia aí e vamos juntos. A palavra do Senhor diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Respondeu-lhe: em verdade, te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderia voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário é nascer de novo. Amém? A igreja pode estar sentando, que nós vamos estar falando sobre isso. Aqui no versículo 3 diz assim: em verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 diz que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para nós entrar, para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. E o que nós temos feito aqui, neste lugar? Nós estamos num pedacinho do reino de Deus. É neste lugar que o Espírito Santo, que ele manifesta o reino de Deus. Cada vez que uma pessoa aceita Jesus, cada vez que uma pessoa é curada, cada vez que uma pessoa conta um testemunho, é a manifestação do reino de Deus. Nós estamos vendo o reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, você precisa crer em Jesus. Você precisa erguer a sua mão e aceitar a Jesus. E quando nós fazemos isso, nós saímos do reino das trevas e entramos no reino de Deus. Olha que coisa gloriosa que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele nos resgata do reino das trevas e nos traz para o reino do céu. E onde que é a porta do reino do céu? Hoje a porta do reino do céu é aquela porta ali. Quando você entra aqui, você entra num pedacinho do reino do céu, onde o reino dos céus se manifesta, onde o Espírito Santo traz manifestações com as curas, com as libertações, com a alegria do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com os dons ministeriais. Isso é o quê? É uma manifestação. É só um pouquinho do que tem lá no céu. A alegria de falar em línguas é só um pouquinho. É só um pouquinho, uma manifestação só do que tem no céu, da alegria do Espírito Santo, do que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós entramos aqui. Só que o que a gente precisa fazer depois que nós entramos aqui? Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, o que o Senhor fala que nós precisamos fazer. E Ele opera também através disso. Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ele diz assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós fomos regenerados. A partir do momento que nós entramos neste lugar, que nós aceitamos a Jesus, nós passamos pela regeneração. E a regeneração, ela não acontece do dia para a noite. Existe um processo para a gente ser regenerado. Nós adentramos no reino e aqui dentro nós somos o quê? Discipulados.
Todo crente precisa ser discipulado. Os alunos da escola dominical sabem que nós falamos sobre isso. Nós precisamos ser discipulados. O que é ser discipulado? É ser ensinados. Porque como que nós vamos entrar no reino dos céus se nós não conhecemos, se nós não sabemos o que tem lá? Como que nós vamos falar do reino dos céus se nós não sabemos o que tem? Quem é o nosso rei? O que ele faz? Quais são os sinais? Quais são as maravilhas que ele opera? Nós precisamos saber. Quando tem uma embaixada de Deus, sempre falo isso na escolinha dominical, a embaixada de Portugal no Brasil, aquele embaixador, ele sabe tudo do país dele, e nós não somos daqui, nós somos do reino dos céus, nós temos uma nacionalidade que é do céu, só que para isso nós precisamos o quê? Aprender qual é a cultura, o que é feito nesse lugar, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo a adorar, aprendendo a servir ao Senhor, aprendendo como que eu vou ser bênção nas mãos do Senhor. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para algo, para um propósito. Ele simplesmente não nos chama só para ficar aqui sentado, não. Ele nos chama para que a gente seja o quê? Ovelhas desse pasto e súditos desse reino. E a gente trabalha para esse reino. Nós divulgamos esse reino. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque às vezes a nossa carne está cansada. Às vezes nós estamos sem esperança. E a palavra diz o quê? Que Ele é quem traz esperança para os perdidos. Ele é aquele que resgata o que está caído. Ele veio para levantar aquele que estava caído, aquele que estava perdido. Por quê? A palavra fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então Ele veio para nos resgatar, para nos regenerar. Por que Jó falou que o Redentor dele vive, e com o Redentor dele viria o seu resgate? Por quê? Ele sabia. E assim nós temos que saber que o nosso Redentor, Ele vive, e é Ele quem nos resgata. Ele nos resgata das nossas aflições, Ele nos resgata do mundo de perdição, Ele nos resgata daquilo que nos afasta dele. Só que para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos nos alimentar da palavra dele. Nós precisamos aprender sobre ele. Nós precisamos nos revestir do poder do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós vamos vencer as batalhas do dia a dia. Você acha que é fácil? Não, não é fácil. Mas se você tiver o Espírito Santo em sua vida, se você tiver conhecimento da palavra, você vai usar a palavra e vai falar: eu vou vencer em nome de Jesus. O Senhor prometeu em sua palavra estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Por quê? Quando o inimigo foi tentar Jesus lá no monte, o que ele fez? Ele usou a palavra. Porque a palavra, ela tem poder. É a palavra que vai nos regenerar. É a palavra que diz que ela nos limpa, como está escrito em João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E quando o Senhor faz isso, Ele nos chama para quê? Para que possamos produzir frutos. E quais são os frutos que o Senhor quer que nós venhamos produzir? Ganhar almas para o seu reino, anunciar o seu reino, anunciar as boas novas. Como nós falamos hoje na escola dominical, o que é uma boa nova? É uma boa notícia. Para aquele que está triste, você vai levar uma palavra de alegria. Para aquele que está perdido no pecado, você vai levar que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Nós fomos adquiridos com um preço alto. Não foi prata, não foi ouro, foi o sangue do Cordeiro que nos resgatou. Então você ainda acha que você não tem valor nesse reino? Você tem valor sim, você só precisa descobrir o teu valor nesse reino, descobrir o teu valor neste lugar. E à medida que você aprender, que você for entendendo o que o Senhor tem para fazer na tua vida,
você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Não é que as coisas, é que você vai enxergar diferente. Sabe por quê? Muitas vezes o inimigo de nossas almas quer nos ver prostrados, caídos, humilhados. Não tem jeito, não. É mentira. Quem é o pai da mentira? O Senhor nos chamou para ser embaixadores dele nessa terra. O Senhor nos chamou para anunciar as boas novas. O Senhor nos chamou para levar a palavra, para libertar os cativos. O Senhor é aquele que olha para você, mas Ele não olha como o homem olha. O homem olha para os defeitos. Nessa manhã, na escola dominical, surgiu uma discussão sobre Maria Madalena. Então, aí eu fiquei pensando, Maria Madalena, os irmãos devem saber que ela tinha 7 demônios e que o Senhor Jesus a libertou, regenerou a vida daquela mulher, e ela foi uma das seguidoras, passou a seguir junto com os discípulos desde o princípio do ministério de Jesus. Ela o seguiu, e eu fiquei pensando naquilo, mas será que ela não era prostituta? Fui embora para casa, e eu fui ler, e o Espírito Santo falou no meu coração: por que você está preocupada com o pecado dela? O Senhor Jesus, Ele não olha, Ele não quer saber qual foi o teu pecado, isso é coisa do acusador das nossas almas. O Senhor Jesus, Ele quer saber o que você vai fazer. A promessa que Ele tem para a tua vida não é o teu passado. O que você fez no passado ficou. O Senhor não se lembra mais, Ele joga num lado de esquecimento. E ainda o Senhor falou nesta manhã que se alguém, uns dos discípulos do Senhor, erguer as mãos sobre a tua vida e orar e falar: perdoados estão os teus pecados, assim será declarado nesse reino que os teus pecados estão perdoados. O inferno saberá que os teus pecados estão perdoados e que você passa a ser justificado perante o Senhor. Então não precisa se preocupar com quem você era, o que você fez, o que você errou. Isso ficou no passado. Quando a gente erra, o que a gente faz? A gente pede perdão. E o Senhor está pronto a nos perdoar. O Senhor está pronto a nos resgatar, a nos regenerar. Por quê? O Senhor não quer que nenhum se perca. O Senhor quer que todos sejam salvos. E nós temos que trazer dentro do nosso coração a esperança viva, como disse Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 3. A esperança, Ele trouxe sobre nós a esperança viva. A esperança viva. Então nós temos que ter a esperança viva de que um dia o Senhor vem nos buscar. Que não é só aqui nessa terra que nós temos algo a desfrutar com o Senhor. Você acha que a vida é só sofrimento? Não, isso aqui é passageiro, isso aqui passa. Isso aqui passa. E o Senhor quer levantar cada um de nós. Só que para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo neste lugar. Qual é o nosso propósito? O Senhor nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Por que luz do mundo? Quando você chega em um lugar, por exemplo, você chega nesse barracão e ele está escuro, você liga a luz, as trevas são dissipadas. As trevas têm que fugir. E assim somos nós lá no mundo, como pontinhos de luz, iluminando. E como sal, por quê? O sal dentro do saleiro, nós vimos isso nessa manhã também. Ele não serve para nada, o sal só dentro do saleiro. Mas a partir do momento que o sal está em contato, que ele está sendo utilizado naquilo que ele foi criado para aquele propósito, ele passa a ter valor. Ele transforma, ele tempera. E nós estamos nesse mundo, sendo luz e sendo sal, temperando para que não apodreça. Por que o Senhor ainda não resgatou a sua igreja? Porque nós ainda estamos aqui. Ainda existe um povo que ora. Ainda existe um povo que clama,
Ainda existe um povo que se lembra da glória de Deus. Ainda existe um povo regenerado que aguarda a salvação do Senhor, que aguarda com viva esperança de que um dia vai morar nos céus, de que um dia o Senhor vem nos buscar. E se o Senhor nos buscar antes, nos encontraremos lá no céu, porque nós estamos aqui servindo ao Senhor para povoar os céus. Esse é o nosso chamado, para levar as boas novas, e com isso a gente vai se preparar para levar as boas novas. Em João capítulo 15, versículo 8, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. 15, versículo 8. E assim vos tornareis meus discípulos. Então nós fomos chamados para dar frutos, para a salvação de almas. Quando um agricultor ele faz uma plantação, quando ele vai plantar um pé de uma fruta, ele prepara o solo, ele coloca adubo, ele planta, ele rega, mas ele está esperando o quê? Colher o fruto. Assim é o Senhor, Ele nos resgata, Ele nos traz para seu reino, Ele trabalha, Ele trata, Ele renova, Ele vai limpando, Ele vai purificando. Para quê? Para que cada um de nós dê fruto. Só que para isso nós precisamos o quê? Ser tratados, precisamos aprender do reino de Deus. Nós precisamos aprender para a gente ensinar, para a gente levar para o outro. E ainda no capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E qual é o fruto do Espírito? Depois da nossa regeneração, depois de todo o Espírito Santo trabalhar em todo o nosso ser, aí nós temos que ter o quê? O caráter de Cristo. Aí vem, a gente conhece a árvore pelo fruto. Então o caráter de Cristo tem que estar em nós. A partir do momento que a gente abrir a nossa boca, é o fruto dos nossos lábios. Então o Senhor vai ser conhecido através da tua boca. O que você falar vai revelar o fruto daquela árvore, que somos nós. Cada um de nós é uma árvore e o Senhor espera colher frutos. Só que para isso a gente precisa ter o quê? O caráter de Cristo. E o fruto é diferente dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, ele vem de Deus sobre nossas vidas. O fruto do Espírito não, ele é produzido. Como um agricultor prepara a terra e planta e rega, à medida que nós nos envolvemos com a palavra do Senhor, nas coisas do Senhor, ele vai trabalhando. E o Espírito Santo vai movendo, vai transformando as nossas vidas para que nós possamos dar frutos. E os frutos do Espírito Santo, quais são? Paz, amor, alegria, fidelidade, longanimidade, bondade. Tudo isso é um fruto com 9 gominhos. Então, quando você falar com alguém, aquela pessoa vai falar, mas aquele irmão está diferente. Mas eu conhecia ele só andava nas quebradas. Olha como ele está andando, ele é diferente. Ele está diferente. O que será que aconteceu? É o fruto do Espírito de Deus aparecendo na tua vida. Sabe quando a gente anda na cidade, normalmente em cidade turística que a gente vê, tem os gringos, que são os de outro país, a gente fica observando o jeito daquela pessoa andar, o jeito daquela pessoa falar, o jeito daquela pessoa vestir, a gente fala, ele não é daqui, ele é gringo, ele é de fora.
Assim deve ser nós lá no mundo. A hora que alguém olhar para nós e falar: ei, aquela irmã ali, ela é diferente, aquela mulher, ela é diferente. Isso é o quê? É o fruto do Espírito Santo aparecendo na tua vida. É o fruto do Espírito Santo aparecendo. É o mundo olhando, reconhecendo a árvore pelo fruto. Então, que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, que Ele possa trabalhar no teu coração, que Ele possa nos ensinar cada dia mais como nos posicionar na presença dele, porque ele nos chamou. Cada um aqui tem um propósito de vida, cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem algo a cumprir nessa terra. Uns é no ministério de cura, outros no ministério de ensino, outros no ministério de libertação, outros não adianta querer pôr alguém que o ministério daquela pessoa, por exemplo, é ensino, querer colocar na libertação. Se não for o chamado daquela pessoa, não vai fluir. Porque cada um tem o seu chamado. Cada um tem igual os dedinhos das nossas mãos. Nenhum é igual ao outro. E completa, um completa o outro. Assim é o corpo de Cristo. E à medida que nós descobrimos qual é o nosso chamado, qual é a nossa posição na casa do Senhor, nós estamos livres da inveja, que é uma obra da carne. Porque quando eu entendo qual é o propósito de vida da irmã, eu não vou ter inveja. Olha como Deus usa aquela irmã, olha como Deus usa, mas eu vou entender que aquela pessoa está vivendo a plenitude do chamado dela. Ela está sendo usada no chamado dela, então não tenho porquê eu ficar com raiva dela, ou ter ciúmes, ou ter inveja, porque eu vou entender que ela está se movendo no chamado dela. Assim, cada um, se a gente entende isso, o nosso próprio chamado, o nosso próprio propósito de vida, a gente vai olhar para o outro e vai entender: aquele irmão se move dessa forma porque é o chamado dele, aquele irmão ele fala daquele jeito porque é o chamado dele. Tem irmãos que falam tranquilamente, tem irmãos que falam eloquentemente, mais agitados, porque é o chamado dele, é a chama que arde. Então cada um tem o seu chamado. Então não tem o porquê a gente ter ciúmes do irmão, não tem o porquê a gente falar: não, vamos buscar, eu preciso descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu trabalho nesse reino. E para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me envolver. Eu vou entrar no Ministério dos Jovens, eu vou entrar lá eu vou me envolver na obra. E ali o Senhor vai me mostrar qual é o meu chamado. Tem irmãos que são quietinhos, mas a hora que a irmã lá do fundo mesmo, ela é quietinha, ninguém vê ela falar. Mas a hora que ela pega o microfone, fica claro qual é o chamado dela. Então nós sabemos, à medida que nós entendemos o que é o chamado, você passa a olhar o outro e falar: aquele é o chamado do irmão. Então você vai orar. Você vai orar pelo ministério do irmão. Você vai orar para que Deus levante mais. Você vai orar para que Deus venha capacitar. E quando nós fazemos isso, nós crescemos enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja unida. Não cai, o inimigo não derruba. Então nós precisamos nos unir em união, em comunhão, no partir do pão, todos unidos no mesmo propósito, cada um com o seu chamado. Mas eu estou trabalhando no reino de Deus, estou trabalhando para o reino de Deus. Eu vou seguir o meu propósito. Quem é para evangelizar, vai evangelizar. Quem é para ficar na cozinha, fica na cozinha. Quem é para cuidar das crianças, cuide das crianças. Faça o que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Agora, se você ainda não sabe qual é o teu talento, qual é o teu chamado, ore. Ore, porque o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai revelar para você qual é o teu chamado, qual é a tua facilidade, onde que você vai atuar. E você vai ser tão importante quanto quem está aqui ministrando. Você vai ser tão importante quanto quem está ali tocando. Você vai ser tão importante quanto quem está regendo. Você vai ser tão importante quanto quem está limpando a igreja. Todos têm o mesmo valor no reino de Deus. Todos trabalham unidos para o mesmo propósito, porque só existe um céu.
Nós queremos todos morar no céu. Nós somos adoradores desse rei. E o rei não se agrada. Não se agrada. Não se agrada. Então vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos parar de perder tempo com coisas pequenas. Você é especial. Você é um servo do Senhor que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele redimiu. Então levante a tua cabeça, se levante na presença do Senhor e deixa o Senhor te usar, que Ele vai te usar. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Por quê? Porque o Senhor está procurando, o Senhor da ceifa está chamando pessoas para trabalhar para o seu reino, porque Ele está preparando um lugar, e são muitas moradas. E Ele quer povoar aquela cidade. Mas quem vai fazer isso? Somos nós, é eu, é você. Você com seu talento, eu com o meu talento. Nós todos unidos, fazendo para o reino de Deus. Então, para com isso, de achar que o seu serviço não é importante igual ao do irmão. O teu serviço, o teu servir é tão importante quanto o do irmão do teu lado. Então que você nessa noite se reconheça como servo do reino de Deus. Deixe de lado todos os embaraços, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Deixe de lado e vamos marchar, porque o nosso destino não é aqui. O nosso lugar é o céu. O nosso rei nos espera. O nosso rei nos aguarda, irmãos. Então vamos trabalhar para esse reino, porque foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. Então se levante nessa noite, se levante nessa noite, se levante como servo do Senhor e fale: eu vou fazer, porque o Senhor me chamou. Seja servo obediente, tenha sabedoria. E a Bíblia fala em Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça, porque o Senhor dá. Fala: Senhor, me ensina como que eu devo me mover. Senhor, me ensina como que eu devo agir na tua casa. Senhor, até agora eu estou fazendo, mas parece que não está bom, Jesus. Peça que o Senhor dá. O Senhor dá sabedoria. E não importa a sua idade, não. O Senhor usa pequeninos até idosos. Você só precisa ter um coração grato, obediente ao Senhor, aprender a ouvir ao Senhor e obedecer. Se o Senhor está te chamando nessa noite, se o Senhor está nos chamando para uma reflexão, que você atenda o chamado do Senhor nessa noite. Fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. O Senhor, essa palavra é uma palavra de ensino para os nossos corações, porque o Senhor não quer nos perder. O Senhor quer nos levar para o céu. O Senhor quer nos levar para perto dEle. Então nós devemos sim, sempre que nós sair da presença do Senhor, entristecer o Espírito Santo, ter a humildade de falar: Jesus, me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, e nos achegar novamente, e a glória do Senhor vai descer sobre as nossas vidas, e a glória do Senhor será maior do que anteriormente, porque ali houve perdão, ali houve arrependimento, ali houve transformação, regeneração, e é para isso que o Senhor nos chama. E nessa noite, que você possa ficar com essa palavra. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu ainda olhei na igreja e falei: Senhor, parece que não tem nenhum para aceitar a Jesus. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Mas o Senhor sabe exatamente quem precisa ouvir. O Senhor sabe exatamente onde Ele tem que mexer. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.